Aos 18 anos, o futuro ditador da Itália é um jovem rapaz atraente e exuberante, e como seu pai, um socialista fervoroso. Ao longo de sua vida, Mussolini dorme com centenas de mulheres com frequente violência. Em vez de ter vergonha de bater e estuprar mulheres, ele escreve mais tarde se gabando do que fez. Em 1903, ele escapou do serviço militar fugindo para a Suíça, onde foi preso por defender uma revolução violenta. Em 1910, Benito e Raquel começaram a morar juntos. Mas Mussolini é louco por sexo e logo abandona sua meia-irmã, casando com outra mulher, Ida Dausser. Eles têm um filho juntos, Benitino, o pequeno Benito. Não demora muito antes dele se cansar de sua nova família e abandoná-la também. Nessa altura, não há indício de que Mussolini, o socialista mulherengo e violento, poderia se tornar um dos ditadores mais malignos da história. Mas eventos mundiais cataclísmicos estavam prestes a mudar tudo. 1914, a Primeira Guerra Mundial estoura na Europa. A princípio, a Itália permanece neutra, mas muitos dizem que ela deveria lutar por uma parte dos ganhos. Como um socialista ativo, Benito Mussolini inicialmente apoiou a neutralidade de sua nação. Ainda na casa dos 20, ele é promovido a editor do jornal socialista mais vendido na Itália, o Avanti. Avanti deu para ele a plataforma pela qual ele podia influenciar a direção política do próprio partido. Ele era um ávido defensor da revolução na Itália. Mas então, ele começou a pensar que a guerra poderia ser a faísca para transformar o país, até mesmo começar uma revolução. Portanto, a Itália precisava fazer a parte dela. Em abril de 1915, ele foi preso por organizar protestos a favor da guerra. Mas os socialistas e o Avanti não compartilhavam da mesma visão. Ele foi expulso do partido e se demitiu do jornal. Para se vingar deles, ele começou a fazer publicações próprias. Em 24 de maio de 1915, Mussolini consegue o que queria, já que a Itália finalmente se junta ao conflito. Após ter defendido a guerra ferozmente, agora ele podia lutar nela. Comunistas e socialistas estavam criando o caos nas ruas italianas, clamando por uma revolução como a da Rússia. Ele decide pôr suas ideias em ação. Apela para a formação de um novo movimento radical, um que ele lideraria com a força de sua personalidade. Apesar de ele parecer ser um cara afetuoso e as pessoas o viam às vezes como empático, era só fachada, aparência. E ele sabia que aquele afeto que ele parecia dar era manipulação em essência. Eles acreditavam que o nacionalismo extremo e um Estado de um partido só eram o que faria a Itália forte de novo. E eles adotam o machado romano, o fácil, como símbolo deles. Eles se intitulam de fascistas. Muitos usavam camisas pretas de Arditi, a tenebrosa tropa de elite italiana na guerra. Os camisas negras fascistas, os lutadores de rua, acreditavam que os debates políticos, a votação, todas as armadilhas da democracia eram tolas, ou fracas, ou uma fraude. Se você queria uma coisa, a tomava. E os bandidos de Mussolini estavam armados até os dentes. Fascistas costumavam ser liderados por oficiais subalternos desmobilizados e tinham acesso a armas.
Eles costumavam ficar com as armas que tinham da guerra. Eles tinham revólveres, mas também tinham armas mais exóticas. O manganelo, o porrete pesado, era uma das armas típicas deles. Mas os socos ingleses, às vezes até instrumentos estranhos, assim. Tinha um grupo fascista, por exemplo, que batia nos inimigos usando tiras de bacalhau seco. Mussolini se torna o líder deles, e eles o chamam de Il Duce, o líder. Ele organiza seus fascistas em unidades de combate, instruindo-os a bater e humilhar seus oponentes. Essas unidades atacavam os chefes socialistas e capturava eles e amarrava slogans fascistas ao redor deles. Fazia eles ficarem ridículos. Forçavam a beber laxantes poderosos para que eles acabassem se sujando e destruíssem a imagem pública que eles tinham. E os fascistas zombavam deles e tiravam fotos que iam parar nos jornais. O movimento fascista de Mussolini decola, indo de 20 mil para quase 200 mil membros em apenas alguns meses. Enquanto seus bandidos lutam com comunistas nas ruas, Mussolini tenta ampliar a base de seu poder. O movimento fascista se transforma no Partido Fascista e, em 1921, ele foi eleito para o parlamento. Campanhas revelam sua habilidade suprema. Ao longo de sua carreira, com um discurso de mestre, o Duce consegue transformar multidões em fãs ensandecidos. Ele tinha a habilidade de emocionar as pessoas, controlar suas emoções, fazer com que o ouvissem. Porque ele era eloquente, ele era persuasivo. Tinha uma coisa quase mágica que levava as pessoas a concordar com ele. Você via essas multidões enormes gritando Duce, 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 porque ele, de certa forma, meio que as hipnotizava. Em 1922, conforme a Itália se torna cada vez mais caótica, Mussolini aproveita a ocasião. Por meio do poder de sua retórica, ele consegue mobilizar fascistas o suficiente nas ruas para tentar e forçar o Estado a dar o poder a ele. Ele instiga seus defensores a marchar até Roma. Mas o líder não estava entre eles. Nos bastidores, o mestre da propaganda trabalha sem parar. Ele via tudo como uma peça teatral. Ele estava montando o que parecia ser uma revolução, mas ao mesmo tempo garantindo em segredo para os líderes do exército e a monarquia que isso era apenas um teatrinho. Mussolini depois consegue que centenas de milhares se juntem à marcha. Na verdade, somente 16 mil manifestantes esfarrapados sem armas comparecem. A polícia e o exército fingem que não veem. Foi num outubro úmido atípico. Eles se afogaram enquanto esperavam. Eles não sabiam o que fazer, não tinham ordens a seguir. Mussolini não estava lá. Ele estava em Milão. Estava sentado ao lado do telefone, esperando outros políticos ligarem para ele e dizer: "Psst, você quer ser o ministro disso ou gostaria de ser o primeiro-ministro?" Com medo de uma revolução, o chefe de Estado da Itália, rei Vítor Emanuel III, chama Mussolini para liderar a nova coalizão do governo. Por meio de sua habilidade de agitar multidões, o líder blefou e abriu caminho à força ao poder. Era o início da queda ao inferno da Itália.
Enquanto Mussolini tentava agir como estadista, seus camisas negras ainda estavam nas ruas causando o caos. A violência tinha sido seu modo de vida. E agora, com o poder em suas mãos, ele tinha como infligir isso em qualquer pessoa que ficasse em seu caminho. O político socialista Giacomo Matteotti ameaça expor as táticas violentas dos fascistas. Então ele precisa ser silenciado. Uma unidade dos camisas negras atacou Matteotti, que sofre um ataque cardíaco e é enterrado numa cova rasa nos arredores de Roma. Quando ele percebeu que seus próprios seguranças pessoais tinham assassinado um membro socialista do parlamento, ele tentou acobertar. Quando o corpo de Matteotti é recuperado, Mussolini negou qualquer envolvimento e o homicídio cumpre seu papel. Oponentes políticos apavorados silenciaram. Com a Itália intimidada à submissão, ele pôde realizar seu sonho de um segundo império romano expandindo pelo mundo, com ele mesmo como novo imperador. Assim como o sonho de outro ditador a centenas de quilômetros de distância. Mussolini recebe um pedido requisitando uma foto autografada para um admirador na Alemanha. Mussolini recusa. Ele não acha que a carta é importante. Isso logo mudaria. Porque a carta era do homem que iria acabar tanto com sua vida quanto com a de seu país. Adolf Hitler. Adolf Hitler foi a própria personificação do mal. Hitler foi de longe o ditador genocida mais cruel que já existiu. Ele foi responsável pela morte de 6 milhões de judeus, centenas de milhares de eslavos, ciganos, homossexuais e pessoas com deficiências mentais e físicas. Os gritos, o horror dos homens, mulheres e crianças amontoados em cima uns dos outros. Cenas de horror piores do que o inferno de Dante aconteciam. Esta é a história de um homem tão diabólico que ele convenceu uma nação de pessoas sofisticadas e civilizadas a compactuar com seus crimes monstruosos. O extermínio planejado e organizado em escala industrial de todo um povo. Isso era novo, horripilantemente novo. E como um homem igual a qualquer outro, se tornou o ditador mais perverso que o mundo jamais viu. Mas a questão que permanece até hoje não é como esse maníaco perdeu a guerra, mas como alguém que defendia visões tão brutais foi capaz de chegar ao poder. Ele concluiu que, a não ser que a direita encontrasse um antídoto para isso, todos viveríamos num mundo comunista. Ele ficou especialmente intrigado com uma das táticas deles. O que influenciou foi a forma como os socialistas usavam de violência nas ruas para garantir que eles fossem ouvidos. Não menos compreensível para mim tornou-se a significação de terror material em relação aos indivíduos e às massas. Fiel ao seu voto de tornar a Alemanha grande de novo, ele se deixa atrair por um partido político marginal, o Partido dos Trabalhadores Alemães. Dentro de um ano, eles ficaram conhecidos como o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o chamado Partido Nazista, e Adolf Hitler era o líder. Uma vez no comando, Hitler começou a aplicar uma de suas lições que ele aprendeu em Viena. Violência funciona. Ele formou uma organização paramilitar composta principalmente de ex-soldados descontentes como ele, seus chamados camisas pardas, ou tropas de choque. Os paramilitares nazistas estavam dispostos a cometer atos de agressão e até assassinato. E isso, é claro, estava de acordo com a filosofia de Hitler do uso de força e violência. Nesta fase, o objetivo de Hitler era o de tomar o poder à força, não por eleições.
Então, em 1923, ele planejou um golpe. Sua inspiração veio da Itália. Os fascistas, liderados por Benito Mussolini. Ele admirava Mussolini, que era um grande exibido, com sua cabeça raspada. Todo mundo sabia de Mussolini e o Partido Fascista. Em outubro de 1922, Benito Mussolini marchou para Roma com seus 30.000 camisas negras e ascendeu ao poder na Itália. O que a Itália mostrava era que o poder podia ser tomado. Você não precisava ganhá-lo nas urnas. Hitler decidiu fazer o mesmo